Olá, para você que está conosco aqui, estamos no canal da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, diretamente da maior conferência global de inovação e tecnologia, a Rio Innovation Week. Esse podcast vai trabalhar exatamente com o tema inovação e tecnologias sociais. Eu sou a professora Regina Tunes, sou professora do Instituto de Geografia e coordenadora hoje do Escritório de Propriedade Intelectual do Inova-UERJ, e estarei aqui com duas professoras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro falando sobre inovação e tecnologias sociais. Eu queria então apresentar a professora Alexandra Tissales. A professora Alexandra, ela é professora do Instituto de Psicologia da UERJ e coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Tecnológico, chamado AFETAR. Professora, muito obrigada pela presença aqui conosco hoje. Estamos também com a professora Juliana Prata, professora do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenadora de extensão com bolsa de iniciação à docência e de estágio interno complementar ou o tema de escrita como tecnologia social. Esse videocast vai trabalhar especialmente, as professoras foram convidadas para trazer esse tema para a discussão, o tema da inovação e das tecnologias sociais. Esse é um tema importante porque é preciso mostrar que as tecnologias sociais são parte do processo de inovação. Ainda que a inovação mais conhecida seja aquela ligada à alta tecnologia, às grandes tecnologias, tecnologia também é a criação de soluções para problemas da sociedade. E a universidade como a UERJ, uma universidade conectada com a sociedade fluminense, ela também tem esse papel de desenvolver processos e produtos que tenham a ver com tecnologias sociais e que sejam inovadoras. Eu queria então, já para iniciar nossa conversa de hoje, perguntar para vocês o que traz vocês hoje a esse podcast, ou seja, quais são os projetos de inovação e de tecnologias sociais que vocês desenvolvem? Vou passar primeiro a palavra para a professora Alexandra e depois para a Juliana. No Laboratório AFETAR, o que a gente vem desenvolvendo com o passar dos anos são dispositivos de regeneração social. Esses dispositivos têm como base entender quais são os grupos que estão vulnerabilizados na nossa sociedade e como é que a gente refaz vínculos dentro desses grupos. A gente, nesse momento, tem trabalhado com 3 grupos. Um grupo que se chama Compor UERJ, que tem a ver diretamente com o fato da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ter sido a primeira a implantar as ações afirmativas. Então, a gente tem um grupo majoritariamente negro dentro do Laboratório AFETAR. Esse grupo atende pessoas negras. Então, a gente tem um grupo que é feito com e por pessoas negras. A lógica é que a gente possa refazer vínculos e, nesse movimento, a gente regenere socialmente, não só criando tecnologias ancestrais, mas também motivando que as pessoas se conectem entre elas para poder seguir adiante. A vulnerabilização dessas pessoas está diretamente relacionada com o racismo, está diretamente relacionada com as desigualdades sociais. O outro grupo que a gente tem é um grupo com pessoas com deficiência visual. A ideia de entender o que se tem a aprender com a deficiência melhora o mundo para todo mundo. Eu sempre dou um exemplo de que quando a gente está no aeroporto, todo mundo gosta de passar diretamente do aeroporto para o avião. Essa tecnologia só surgiu por causa dos cadeirantes. E o terceiro grupo com o qual a gente trabalha são pessoas que passam pelos processos de cuidados paliativos, tanto seus familiares quanto elas próprias. Nesse movimento, a gente vai acompanhando também o cenário de luto, de perda, entendendo que morrer vamos todos, mas como a gente chega e como é que a gente produz vida nesses cenários e qualidade de vida é alguma coisa que regenera vínculos e permite que a gente refaça escolhas na vida. Excelente. Professora Juliana, conta pra gente então o seu projeto de inovação. Lá no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, temos centenas de projetos de extensão, projetos de ensino, projetos de diferentes naturezas. O projeto que eu coordeno, na verdade, ele forma um ecossistema formativo que vai
olhar para a escrita em diferentes espectros, olhando desde a formação escrita na alfabetização. Eu sou professora do Ensino Fundamental 1, sou professora do 4º ano de escolaridade e para esse grupo de estudantes a gente vai olhar os estudantes que ficaram para trás, aqueles que não se alfabetizaram dentro do tempo esperado. Por que não se alfabetizaram? Como não se alfabetizaram? O que podemos fazer para recuperar esse tempo de alfabetização e para desenvolvermos essa escrita? Porque quando olhamos para as estatísticas desses estudantes que não são alfabetizados aos 6 anos ou 7 anos de idade, nós vemos que eles sempre tendem a ficar para trás, conforme os anos de escolaridade vão passando. A questão é, o que podemos fazer? Muitas vezes, quando estamos no 4º, 5º, 6º, 7º ano, o professor pensa, mas ele não foi alfabetizado, essa não é responsabilidade de mim. Por isso, a gente construiu lá no Instituto de Aplicação, nessa coordenação de projetos, um ecossistema formativo, onde a gente vai olhar para o estudante que não está plenamente alfabetizado no 4º ano de escolaridade, a gente vai olhar para os materiais, e isso num projeto de ID, de iniciação à docência, a gente vai olhar para a produção de material didático focado na alfabetização concomitante, porque ao mesmo tempo que a aula está acontecendo para o 4º ano, o processo de alfabetização também tem que estar acontecendo dentro da mesma sala de aula para esse estudante, para que ele não fique para trás. O tema da aula tem que ser o mesmo, mas as propostas didáticas têm que ser diversificadas e adaptadas à necessidade daquele estudante para que ele possa se desenvolver. Então, no espectro do estudante, a gente olha para o projeto de ID, de iniciação à docência, e de estágio interno complementar, construindo materiais didáticos para essa alfabetização tardia. E a gente olha também para a formação de professores. Eu coordeno um projeto de extensão que ele é focado na Baixada Fluminense, ele é o Além dos Muros, ações de formação no Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti. Eu herdei esse projeto, ele já tem 19 anos, ele foi por 17 anos coordenado pela professora Marlisa Bodet de Moraes e que oferece formação em alfabetização para educadores da Baixada Fluminense. Nos últimos anos, temos trabalhado em Mesquita e também em São João de Meriti. A questão é como nós podemos garantir aos professores o direito de ensinar a alfabetizar. Porque já partimos do princípio que a graduação dá conta disso, mas não é verdade. Uma coisa é o que você aprende na faculdade, outra coisa é o chão da sala de aula. E com a alfabetização isso se torna mais complexo e com as desigualdades sociais isso se torna mais complexo ainda. E numa outra ponta de formativa, um também projeto de extensão, que é o Organização e Produtividade Acadêmica para Professores da Educação Básica, que tem como pressuposto que o chão da escola é campo de pesquisa. Então nós, como professores, precisamos olhar esse campo, precisamos olhar esses estudantes e pensar, isso é pesquisa? Que pesquisa? Qual pesquisa? Então, é o sistema de formação que está pensando tecnologia da escrita para estudantes e para que os professores estejam mais bem preparados para o atendimento desses estudantes, tanto na questão da alfabetização quanto na questão da escrita. Nesse projeto de organização e produtividade acadêmica, a gente tem inclusive pesquisas virando projetos para mestrado, projetos para doutorado, quando os professores entendem que ali é campo e que quando ele se torna um pesquisador, ele consegue intervir melhor naquela realidade dos seus próprios estudantes. Então, pensando como a gente pode construir uma formação que se retroalimente dentro das tecnologias sociais. Muito bom. Acho que ficou muito claro, né, na fala de vocês duas, como a inovação está conectada completamente com a resolução de problemas reais da realidade. Sejam eles sociais dentro de uma sala de aula, sejam eles sociais, né, diretamente no ambiente de relações sociais cotidianas da vida. Então, isso é importante a gente marcar nesse videocast de hoje. O quanto a inovação, ela é uma resposta, ela é uma solução possível diante dos problemas sociais e da realidade concreta, né? Acho que os dois exemplos sintetizam muito bem essa ideia. Aproveitando essa conversa, eu vou perguntar para vocês o seguinte. A inovação, ela é um processo que desenvolve tecnologias. A tecnologia, ela pode se manifestar na forma de um produto ou na forma do desenvolvimento de um novo processo. Como que o projeto de vocês e que aporte que ele dá em termos de desenvolvimento de produto ou de processo e que seja considerado dentro da área da tecnologia social? Alexandra, conta pra gente primeiro.
Uma das coisas que a gente fez em 2 dissertações de mestrado, uma delas se dedicou a desenvolver um produto que é um aplicativo de avaliação circular da lei do jovem aprendiz. Como é que você coloca tudo isso para circular? Esse é um exemplo da gente pensando nos dispositivos de regeneração social, como é que eles podem fazer rodar esse entendimento e a inteligência que já está ali, presente no campo. Um outro exemplo de produto é quando a gente desenvolveu, quando a gente pensa em acessibilidade, inclusão, diversidade, deficiência, raça, quando a gente vai usando os marcadores sociais da diferença, a gente criou um letrilhamento, uma trilha de letras nessa direção. Isso cria um jogo e a possibilidade de que escolas, empresas, organizações possam utilizar essa trilha para poder se letrar, escolher letras para fomentar um mundo e a mudança de um mundo. Isso significa que ao invés da gente querer pensar que o mundo está dado e o mundo está pronto, a gente quer mudar o mundo. Em que a gente quer mudar o mundo? A gente quer mudar o mundo no sentido de práticas hegemônicas que sigam reproduzindo a desigualdade social. Quando a gente pensa em todos os dispositivos de regeneração social, eles são inovação em processo. A gente pega isso que é a prática de vulnerabilização, isso que é regenerar cotidianamente a desigualdade e a gente, desse veneno, faz um antídoto. A gente gera daí uma inteligência que está dada no campo e por estar dentro do campo permite que ela possa ser replicada a partir dos atores que participam dos dispositivos de regeneração social, sejam eles estudantes de graduação, de pós-graduação ou professores, e sejam eles pessoas que estão sendo atendidas e alvos dessa tecnologia. No Laboratório Afetar, a gente diz que a gente quer mudar o mundo. A gente quer mudar o mundo mesmo que seja em coisas pequenas. Excelente. Esse é um papel da universidade muito importante, né, Alexandra? Mudar o mundo é parte da missão da universidade, né? A gente quer transformar a realidade que a gente vive, seja por meio da formação dos alunos, seja por meio da extensão universitária, né? Que é quando a universidade melhor se conecta com a sociedade. E acho que a UERJ é um excelente exemplo, porque ela tem vários projetos de extensão que atendem a comunidade e podem, junto com a comunidade, transformar esse mundo como você traz. Juliana, e você? Como é que o seu projeto desenvolve processos e produtos que possam também ajudar a mudar esse mundo que a gente tem? Como o Pró-Escrita, que é o nome desse ecossistema de formação, ele tem o objetivo de construir um espaço de formação de professores, e isso não é novidade lá no CapUERJ. Vários dos projetos de extensão e ensino têm essa expertise de formação de professores, mas uma formação feita de professores de educação básica, porque assim somos, para professores de educação básica. Então, construir a partir das reflexões em sala de aula com os nossos estudantes, nós multiplicarmos isso para outros professores em outras realidades. Lá no CAP, a gente tem uma condição muito específica. É uma escola que podemos chamar até de uma escola metropolitana. Diferentes pessoas de diferentes pontos da cidade, inclusive de diferentes cidades, vêm estudar no CapUERJ diariamente. Tem estudantes que acordam às 3h30 da manhã para conseguirem estar às 7 em sala de aula. Estudantes pequenos, né? A gente está falando de crianças. Então, de diferentes pontos da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. E ali nós temos diferentes raças, gêneros, territórios, culturas, e isso faz com que a gente tenha uma variabilidade na condição do humano ali. São diferentes crianças que conseguimos, então, falar a mesma língua dos professores quando vamos para a formação de professores, quando chegamos nas formações da extensão e conversamos com esses professores e eles falam o meu também, o meu aluno também. Por quê? Há um tempo atrás, antes das políticas de ação afirmativa no CapUERJ, era considerado uma escola de elite, uma escola de excelência do ponto de vista excludente. Só poderiam estudar determinadas estudantes a partir do sorteio, mais um reporte muito específico que quem tem acesso a esses editais, quem é que entende o edital, quem é que consegue inscrever o filho
né? É um processo complexo. Então, hoje, a gente tem uma maior democratização do público capiano e isso faz com que os professores de educação básica do CAP consigam falar a linguagem do professor do estado, do professor do município do Rio de Janeiro, do município de Belford Roxo, do município de São João de Meriti. Então, a gente consegue não uma replicabilidade, mas uma ampliação da reflexão de professor para professor, pensando que estamos num espaço de privilégio dentro da universidade, com bolsistas, com professores do AEE dentro da sala de aula, mas que também estamos falando a mesma linguagem, compreendemos diferentes perfis de estudante, assim conseguimos formar professores a partir de um mesmo contexto, de contextos semelhantes, e por isso a nossa prática tem um êxito e uma comunicação mais facilitada. O que antes os professores de diferentes municípios falavam, não, mas vocês não entendem, vocês dão aula para a classe média, vocês dão aula para os filhos de professores da UERJ. Hoje é uma outra questão e a gente tem uma distribuição no público do CAP UERJ que favorece essa ação extensionista de formação de professores. Muito bom, acho que os dois exemplos não evidenciam, né, como a universidade é muito conectada com essas questões do território, que emerge do território, né, que vem da sociedade para a universidade, ou como a universidade também é aberta para os diferentes projetos de extensão, de pesquisa, para conectar esses problemas da realidade e propor soluções a eles, né? Acho que a gente tem aqui hoje são dois excelentes exemplos de como a universidade, a UERJ, e aqui estamos especialmente com duas professoras, Alexandra e Juliana, se conecta com os problemas da realidade e consegue ser capaz de apresentar, né, soluções para essas questões. A UERJ conta hoje com 3 mil professores, né, juntamente com 38 mil estudantes, 5 mil técnicos, 80 cursos de graduação, 182 especializações, 59 mestrados, 46 doutorados, distribuídos em 13 campos diferentes e unidades do Estado, que fazem, então, o povo fluminense, penso eu, se orgulhar muito dessa universidade que tem trazido tantas questões relevantes, né, e aportado à sociedade soluções ligadas às tecnologias sociais, como as que nós apresentamos aqui hoje. Eu queria, por fim, agradecer a professora Juliana, a professora Alexandra, pela oportunidade de estar aqui hoje e convidar você que nos escuta a ficar um pouquinho mais com a gente, porque daqui a pouquinho vai ter o próximo podcast que vai trabalhar com o tema de projetos e inovação da UERJ. Muito obrigada pela participação e agradeço também toda a equipe aqui presente conosco.